Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola de Líderes, Formando Líderes. Uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Na semana retrasada, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o que é princípio bíblico, né? Como viver por princípios bíblicos, da transformação que ocorre nas nossas vidas de dentro para fora quando colocamos em prática a palavra de Deus. E na semana passada nós conhecemos um pouco mais da palavra de Deus, a Bíblia. Nós entendemos de que forma que ela foi dividida, os livros da Bíblia, quem escreveu, em que momento eles foram escritos, né? E hoje nós vamos estar falando sobre meditação bíblica. E eu quero te convidar, então, antes de nós darmos início, a você fechar os teus olhos para a gente estar fazendo uma oração. Amém? Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer, Senhor, mais uma vez por esse tempo precioso, Pai, que estamos aprendendo, Senhor, um pouco mais, Deus, da Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá direção em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos falar. Que as nossas mentes estejam cativas e obedientes à voz do Teu amado Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, que se disponibilizou, Senhor, a estar aprendendo um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, Pai. Que nesse momento Tu possa alcançá-los, Deus, e agraciar, Senhor, com a Tua presença, Pai. No nome de Jesus, Pai. Permaneça, Deus, conosco, nos dando direção, Senhor, do início ao fim, Pai. Abre, Deus, o nosso entendimento, Pai. Se revela a nós, Pai, através, Senhor, de mais essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está nessa lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ela fizer prosperará. Para nós, porém, nasceu o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. E podemos, por causa dele, Jesus Cristo, nos encontrar novamente todos os dias com o nosso Criador. A meditação bíblica é um dos modos que podemos utilizar para fazer com que esse encontro aconteça. Não deixemos Deus esperando por nós, nem o entristeçamos pela nossa ausência. Compareçamos pontualmente pela meditação bíblica, para dividirmos com Ele o nosso dia, renovando-nos e nos alegramos diante da sua presença maravilhosa. Em Gênesis 3:8, nos fala que Deus ele tinha um encontro todos os dias com Adão e a sua mulher. Né? Deus ele tinha um horário todos os dias, na viração do dia. Deus ele tinha uma comunhão com eles. E da mesma forma, Deus ele deseja ter essa comunhão conosco. E nós conseguimos ter essa comunhão através do sacrifício de Jesus na cruz. Através da cruz nós temos esse livre acesso a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. E Deus ele espera isso, ele deseja isso, que nós tiramos um tempo, que nós investimos um tempo para ter essa comunhão conosco, né? Ele nos criou para isso, para a gente ter comunhão com Ele. Amém? O que é meditação bíblica? Antes, tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2. Meditar vem da palavra hebraica haga, que significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo. À medida que se pensa, refletir, resmungar, ponderar, meditar ou contemplar algo repetindo palavras. Meditar é ato ou efeito de ponderar, pensar, refletir, estudar, considerar, matutar sobre. Nota-se que o conceito diz ato ou efeito, subentendendo ação e reação. Ou seja, a meditação é uma atitude da qual se colhe um resultado. Meditação bíblica, portanto, é uma atividade que envolve leitura e repetição da palavra, refletindo-se sobre os caminhos de Deus
para aplicá-los em cada aspecto de nossas vidas. A meditação bíblica não é um ato voluntário, é uma ordenança. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Josué 1:8. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que neles vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Fazer meditação bíblica é uma decisão de obedecer a Deus, refletindo sobre a sua palavra, expondo-se a ela para receber os seus benefícios. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 15 ao 16. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia é uma ordem, né? Então, se nós colocarmos em prática, se a gente ler, estudar, refletir a palavra de Deus, nós estamos sendo obedientes ao Senhor. E, consequentemente, sendo obediente a Deus, né, nós somos beneficiados, as bênçãos de Deus nos alcançam. Né? E Deus ele nos dá esse livre-arbítrio de escolha, se nós queremos obedecer ou não. É uma decisão, parte de uma decisão nossa, nos dedicar à leitura, tirar esse tempo, né, da meditação da palavra de Deus. Para que meditar na Bíblia? Em Josué 1:8 encontramos esta resposta. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então devemos meditar para a prática da palavra e ser de cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A obediência à palavra de Deus realiza a obra de Deus. Devemos ouvir a palavra e realizar a obra. O objetivo de Deus é que experimentemos a palavra para que haja uma transformação de vida que resulte no ministério. Para que haja prosperidade. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Salmos 35, 27. Deus se alegra quando os seus servos prosperam. A palavra hebraica traduzida aqui por prosperidade está carregada de significados. Segurança, bem-estar, felicidade, saúde, paz. Na verdade, essa palavra é normalmente traduzida por paz. Quando suas necessidades estão satisfeitas, você está em paz. Ademais, se Deus se agrada com a prosperidade de servos, como fica então em relação à prosperidade de seus próprios filhos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e adotados por Ele? Pense em quão emocionado Deus fica quando nós, seus filhos, prosperam em todos os aspectos de nossas vidas. Então é importante a gente ressaltar que prosperidade não é só na área financeira. Prosperidade é tudo. Prosperidade é na nossa vida emocional, é na nossa vida familiar. Saúde, é paz, é alegria, comunhão com os irmãos, né? E também, sim, financeiramente. Mas Deus ele tem interesse em nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Próximo. Para que haja prudência. Não existe prudência sem sabedoria, e a sabedoria adquirida no temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Eu, a sabedoria, habito com prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Provérbios 9:10 e Provérbios 8:12.
Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicar esta verdade em qualquer situação. Prudência é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Então, a prudência ela só vem através da busca, né, da leitura, da meditação da palavra. Nós precisamos nos encher de Deus para sermos prudentes, né? Em nome de Jesus. Próximo, a importância da meditação. Deus, na sua soberana vontade, tem muitas formas de falar com o homem. Em Jó 33, do 14 ao 17, é uma delas através da sua palavra revelada, a Bíblia. É importante que vocês leiam, tá? Esses versículos. Nesse tipo de comunicação, a meditação bíblica é um instrumento de grande importância. 2. Para sermos regenerados. Sendo de novo gerados e não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Para olharmos para a palavra de Deus e nela vermos a nós mesmos como num espelho. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui há uma lição. Devemos evitar a tentação de ver e julgar os outros, analisando o que eles devem fazer em vez do que nós precisamos fazer. Para fortalecermos a nossa alma. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A mensagem evidente desta passagem é de que não há sobrevivência da alma sem a palavra de Deus diariamente. Não se trata de uma questão de dever legal, definindo a salvação de alguém, mas de responsabilidade pessoal, definindo a obediência de alguém no caminho do discipulado. Ninguém suponha que a sobrevivência espiritual seja possível por muito tempo sem se alimentar da palavra de Deus. O texto de 1 Pedro 2:2 declara que a palavra de Deus é tão essencial para o crente quanto o leite para o recém-nascido, tal qual o maná no deserto, lá em Deuteronômio 8:3. Uma porção regular e diária da palavra de Deus deve ser procurada, usada como alimento pelo crente. Então, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Faz uma comparação aqui com o nosso corpo físico. Se nós não nos alimentarmos todos os dias, se nós não nutrirmos o nosso corpo vai ficar deficiente de algumas vitaminas, né? Então, consequentemente, o nosso corpo vai adoecer, né? Vai enfraquecer. E assim é o nosso espírito também, a nossa alma também. Nós precisamos buscar o pão diário, o alimento diário, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos buscar de Deus todos os dias. Porque assim como o nosso corpo físico vai ficar debilitado por falta de alguns nutrientes, né, a nossa alma também vai. Né? Vamos sentir fraqueza espiritual, vamos sentir rancor, raiva, já não vamos mais conseguir perdoar com tanta facilidade. Então, esses são os sinais que nosso corpo, a nossa alma precisa buscar o alimento diário. A gente precisa se fortalecer para permanecer firmes diante de Deus, para nós não cairmos em tentações, para nós não tomarmos decisões erradas. Né? Nós precisamos buscar desse pão, desse alimento todos os dias. Amém? Próximo. Para sermos guiados pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É através da palavra que sabemos qual a vontade de Deus para a nossa vida e assim nos envolvermos
no seu propósito. Próximo. Para crescermos espiritualmente. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com alimentos sólidos, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, divergências, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? 1 Coríntios 3, de 1 ao 5. A verdade exigente desta passagem é que nenhuma quantidade de discernimento ou visão espiritual supostos reflete um verdadeiro crescimento espiritual. Se for separado do nosso crescimento básico no conhecimento da palavra de Deus na Bíblia, sem esse enraizamento na palavra, podemos ser iludidos a respeito de nosso crescimento. Tal enraizamento é na verdade e no amor, não simplesmente em aprender conhecimento ou estudo perfeito. Para experimentar o verdadeiro crescimento espiritual, devemos gastar um tempo com a palavra e nos separarmos dos obstáculos de insensibilidade, competitividade e rivalidade. Então, em outro momento, nós éramos meninos, né? Hoje nós somos homens e mulheres maduros, nós sabemos o que nós queremos, né? Então, nós devemos estudar, aplicar a palavra de Deus em nossas vidas de uma forma verdadeira e com amor, né? E para que haja uma verdadeira mudança nas nossas vidas. Não somente para, talvez dizer para você mesmo, pronto, fiz a minha parte, hoje eu li a palavra de Deus, hoje eu fiz o meu devocional. Não é para que realmente essa meditação, essa leitura, essa busca, haja uma transformação verdadeira no nosso caráter, né? Que haja uma transformação nas nossas vidas, genuína, assim como o Senhor deseja, para que, mais uma vez, as bênçãos de Deus, para que os benefícios do Senhor nos alcancem, amém? 7. Para amarmos a palavra de Deus como discípulos de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei nele. Lá em João 14, 22. O nosso amor por Jesus está relacionado à vontade de guardar os seus mandamentos. Se o amamos, também guardaremos a palavra de seu Pai. Para conhecermos as suas promessas. Para cada promessa há uma condição. Esse é o princípio da semeadura, semear e colher. Para gerarmos comunhão com o Espírito Santo, princípio de união. Para aprendermos a respeito de Deus e de seu reino, princípio de soberania. 11. Para crescermos espiritualmente. Devemos crescer espiritualmente sabendo quem somos e qual a nossa missão neste reino. Princípios de individualidade e mordomia. 12. Para sermos transformados à semelhança de Cristo, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 8. A Bíblia nos mostra a imagem de Cristo para que possamos medir nossa conduta de caráter em relação a Ele e permitir que Deus nos molde de acordo com a imagem de Cristo. Na presente era, essa transformação é progressiva e parcial. Quando, porém, Cristo voltar, nós o contemplaremos face a face e a nossa transformação será completa. À medida que nós expomos a palavra de Deus, recebemos cura, consolo, restauração e direção. Salmos 19, 7 e Tiago 1, 21.
Então, nós não somos perfeitos, né? Na medida que nós vamos buscando na palavra de Deus, na medida que nós vamos meditando, nós vamos amadurecendo, nós vamos melhorando de glória em glória, né? E Jesus, ele é um nosso referencial. Nós devemos olhar para Jesus, né? E ter as mesmas atitudes que Jesus teve, né? Em determinadas situações, decisões, comportamentos, a gente refletir o que Jesus faria nesse momento, né? Porque ele é a melhor e a maior referência que nós temos, Jesus Cristo. Amém? Próximo slide. Prepare-se para a meditação bíblica. A meditação bíblica não deve ser realizada de qualquer jeito, pois as coisas pertinentes ao reino de Deus devem ser realizadas com decência e ordem. Está em 1 Coríntios 14:40. Portanto, apresentamos a seguir princípios a serem cumpridos na preparação de uma meditação de êxito. Amós 4:12, parte B. Orar pedindo a Deus um coração limpo, para sermos santificados e para mantermos uma comunhão verdadeira com Ele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos 51:10. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Depender da orientação do Espírito Santo. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14:26. Calar a nossa vontade. E que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade. Em Mateus 6:10. Calar a voz de Satanás. O espírito imundo bradou, mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te. Marcos 1:23-25. Ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:7. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2:29, 3:6, 13:22. Render-se a Deus para que Ele abra o entendimento. Desvenda os nossos olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119:18. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:45. Orar agradecendo a Deus. Graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Mateus 11:25. Então nós não devemos entrar de qualquer jeito na presença do Senhor, né? Na meditação da palavra de Deus. Nós temos que orar, clamar pela presença do Espírito Santo de Deus, colocar a mão na nossa cabeça, declarar que a nossa mente é de Cristo, né? Que nós aprendemos na nossa primeira aula. Então toma posse, você tem a mente de Cristo em nome de Jesus. Dá uma ordem para que toda voz, toda distração se cale no nome de Jesus, porque o inimigo, ele vai criar situações para nos distrair no momento que a gente estiver lendo a palavra de Deus. Então Deus nos deu esse poder, autoridade para nós calarmos a voz de Satanás, no nome de Jesus. Né, que a nossa mente esteja cativa e obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Então, vença isso em nome de Jesus e com certeza Deus irá se revelar à tua vida em nome de Jesus. Passos para a meditação bíblica. Ao se meditar um texto bíblico, deve vir à mente perguntas como estas: o Espírito de Deus está aplicando este versículo à minha condição no momento? Há aqui uma promessa para eu te buscar? Este texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar? Deus está dando uma ordem para eu obedecer? Meu espírito está em harmonia com o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Este texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação do mundo, ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo? E mais, você deve memorizar o texto-chave, extrair do texto a promessa de Deus para si, usando os pronomes sempre na primeira pessoa do singular,
eu para auxiliar na tomada de posse do que Deus estiver prometendo. Extrair a condição para o cumprimento da promessa, ver qual a aplicação prática da promessa para a própria vida. Agradecer, louvar, adorar a Deus e glorificar o seu nome. Hábitos a serem cultivados na meditação bíblica. Manter um caderno para anotação diária sobre o que foi meditado. Procurar, se possível, meditar no mesmo horário todos os dias. Ter um local apropriado para a meditação, observando a comodidade e o silêncio. Rever as anotações, assinalando as promessas alcançadas. Considerar a meditação como um momento de um encontro marcado com Deus. Conclusão. Meditação bíblica é pensar, refletir, estudar a palavra de Deus. A meditação é uma decisão diária com local e hora marcada. Através da meditação, compreendemos quais as condições estabelecidas por Deus para recebermos os seus benefícios ou bênçãos. Somente algumas pessoas vão ver e viver o sobrenatural de Deus, vão viver o extraordinário do Senhor. São aquelas pessoas que vão priorizar um tempo, vão ser aquelas pessoas que vão deixar algumas coisas de lado para priorizar estar na presença de Deus, para mergulhar na palavra de Deus. E o Senhor nos convida, Deus convida a mim e convida a você para esse novo tempo. Quando foi enviado o convite para você participar dessa aula, foi o Senhor, foi o Espírito Santo que te convidou. Então, o Senhor tem algo novo para a tua vida, Deus deseja algo novo para a tua vida. Então, priorize esse tempo. Os únicos beneficiados somos nós. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que no decorrer da semana você tenha uma meditação maravilhosa. Organize, separe um caderno especial para esse momento. Tenha o teu cantinho, não importa onde for, mas reserva um cantinho na tua casa para ter esse momento, esse encontro teu com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus, e até a próxima semana.